Na madrugada, o telefone toca e Zé Felipe atende. Do outro lado, Maria Alice chora pedindo algo que parte o coração de qualquer pai. Por outro lado, sem saber o que fazer, Virgínia fica aterrorizada com o choro incessante da filha. Era madrugada quando o telefone tocou, quebrando o silêncio da casa. Do outro lado da linha, uma voz pequena e trêmula ecoava em desespero. Papai, por que você foi embora? Ponto. Era Maria Alice, com apenas 4 anos, chorando e tentando entender o que significava a separação dos pais. Questionando o pai se ele não amava mais ela. Naquele instante, a bolha perfeita da família Fonseca Costa estourava. O anúncio do fim do casamento de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, feito no dia anterior pelas redes sociais, controlado, quase frio. Nas palavras cuidadosamente escolhidas, priorizando os filhos e pedindo respeito ao momento. E foi esses relatos que Maria Alice viu, deixando seu coraçãozinho de criança despedaçado com a falta de união da família. Então, para não perder nenhum instante dessa história feita para te emocionar e inspirar, já se inscreva e faça parte dessa família que cresce a cada vídeo. Virgínia entrou no quarto como sempre com o celular na mão, gravando, mas foi pega de surpresa com a filha em prantos. A pequena soluçava de tanto chorar. Enquanto a internet já fervilhava com vídeos de Maria Alice chorando, com especulações e com os clássicos julgamentos das redes, Virgínia sentiu o baque. Ela ainda estava tentando processar tudo quando percebeu que o impacto da decisão estava machucando quem eles mais queriam proteger. Do outro lado, Zé Felipe, isolado, tentava manter a postura, mas também se despedaçava ao ouvir o choro da filha pela chamada de vídeo. O peso de uma crise que se desenhava há meses, entre desencontros de agendas, diferenças de prioridades e o desgaste inevitável da exposição, finalmente desabava sobre todos. A madrugada se tornou longa para os dois. Virgínia, sozinha no quarto, olhava para o celular em lágrimas, revendo o vídeo da filha repetidas vezes. Zé Felipe, trancado em um dos cômodos de sua nova casa, observava o porta-retrato da família, sentindo-se esmagado por uma decisão que parecia certa no papel, mas devastadora na prática. O choro de Maria Alice não era só um lamento infantil. Era o som daquilo que ninguém queria enfrentar, a quebra do para sempre. Na manhã seguinte, os olhos de Maria Alice ainda estavam inchados. Ela acordou procurando o pai pela casa, chamando por ele nos corredores vazios, sem entender por que ele não estava mais ali. Sentou-se na sala e começou a desenhar com seus lápis de cor, rabiscando uma imagem simples, uma casa, ela, a mãe e o pai de mãos dadas. Acima, o título escrito com sua caligrafia infantil, Família. Era a tradução mais pura do que ela desejava, mas que agora parecia tão distante. Enquanto isso, Zé Felipe passava seus primeiros dias na nova mansão. Cercado de espaço, mas imerso em um vazio ensurdecedor. Os cômodos silenciosos, a mesa grande demais para ele sozinho, a televisão ligada sem propósito. O cantor sentia o peso da solidão e a dúvida cruel. Será que ele tinha tomado a decisão certa? Em suas redes sociais, postava mensagens enigmáticas, frases soltas sobre saudade e prioridades. Virgínia, por outro lado, começava a sentir o cerco. Os comentários nas redes sociais rapidamente a transformaram na vilã da história. Acusações de egoísmo, de não ter tentado o suficiente, de ter deixado o sucesso subir a cabeça. Seguidores questionavam se ela havia realmente pensado nos filhos. Até membros de sua própria família a pressionavam, sugerindo que ela reconsiderasse a separação pelo bem das crianças. Cansada e machucada, Virgínia se trancava no banheiro para chorar em silêncio, fugindo das câmeras, dos stories, do mundo. Ali, sozinha, enfrentava a dor que vinha não só da perda do casamento, mas principalmente da dor de Maria Alice, que se agarrava a ela com medo de perder tudo. A ficha começava a cair. A filha estava sofrendo de verdade. Não era só uma fase. Era uma ferida aberta, exposta, e que agora pulsava para o mundo inteiro ver. Dias depois, Virgínia reapareceu publicamente pela primeira vez desde o anúncio da separação. Era uma manhã nublada quando ela decidiu ir buscar Maria Alice na escola pessoalmente, um gesto simples, mas que carregava o peso de sua vulnerabilidade. Ao chegar, foi surpreendida pela professora que, com delicadeza, entregou-lhe um desenho feito por Maria Alice. Novamente a figura da família unida, de mãos dadas, mas dessa vez, no canto, a menina havia desenhado um coração partido. Ao lado, a professora comentou baixinho: ela fala muito do pai. Diz que sente falta dele em casa. O mundo de Virgínia desabou ali, diante daquela folha de papel colorida e inocente. Na saída da escola, Virgínia não conseguiu conter as lágrimas. Não se escondeu. Pela primeira vez,
Ela deixou que o Brasil visse a mãe por trás da influenciadora, a mulher frágil que estava perdendo o chão. As imagens correram rapidamente pelas redes sociais. Em poucas horas, hashtags como Aqui Força Virgínia e Maria Alice dominaram os trending topics. O público, que antes a julgava, começou a se dividir. Alguns passaram a enxergar a dor real, a ferida aberta de uma mãe tentando equilibrar a pressão pública e o sofrimento de uma filha. Do outro lado, Zé Felipe viu a foto publicada nos portais de notícias e, sem dizer uma palavra, postou um vídeo em seus stories. Era apenas a imagem de um porta-retrato com uma foto antiga da família e, ao fundo, tocava a música Trem Bala, que falava sobre o valor do agora, da presença, da família. O vídeo não tinha legenda, mas dizia tudo. O silêncio de Zé Felipe ecoou mais forte que 1000 discursos. A pergunta que começava a pairar no ar era inevitável. Ainda existia amor ali? Alguns dias depois, Virgínia foi convidada para participar de um evento promocional de sua linha de produtos de beleza. A equipe de marketing sugeriu que Maria Alice a acompanhasse para suavizar o clima e transmitir uma imagem mais acolhedora em meio à tempestade de opiniões nas redes sociais. Virgínia hesitou, mas acabou aceitando, pensando que talvez fizesse bem para a filha sair um pouco de casa. No local, tudo parecia estar sob controle. Um palco montado para atividades infantis, brincadeiras, distribuição de brindes. Maria Alice subiu ao palco, a princípio sorrindo, aparentemente distraída com as atrações. No entanto, algo dentro dela precisava sair, algo que nenhuma câmera, nenhum assessor ou familiar conseguiu prever. O coraçãozinho de Maria Alice precisava falar e você não vai acreditar no que ela falou, no que ela pediu ali de frente para aquelas pessoas com o microfone na mão. Ela fez um pedido que deixou todos em completo silêncio. Então fica até o final e não esquece de deixar aquele like. Diante de dezenas de pessoas e com microfones ligados, Maria Alice, com sua voz doce e pequena, olhou para o público e disse: "Eu queria que meu papai estivesse aqui, eu sinto saudade dele." Um silêncio absoluto se espalhou pelo evento. Algumas pessoas começaram a chorar discretamente. E antes que alguém pudesse interrompê-la, ela completou: "Se vocês virem ele, falem que eu ainda tô esperando ele voltar para casa. Tá bom?" O impacto foi imediato. Câmeras de celulares já estavam gravando. Em poucos minutos, os vídeos daquela cena começaram a viralizar em todas as redes sociais. A frase de Maria Alice virou manchete: "A filha de Virgínia pede o retorno do pai em evento público." Entre lágrimas e surpresa, a força da voz de uma criança que, sem perceber, havia desarmado qualquer roteiro planejado. Zé Felipe viu o vídeo naquela mesma noite. Ele assistiu e ficou imóvel por vários minutos, sentindo o peso de cada palavra dita pela filha. O pedido inocente atravessou as barreiras da separação. Sem consultar ninguém, ele tomou uma decisão imediata. Precisava vê-la. Precisava voltar. Nem que fosse por um momento. Naquela mesma noite, enquanto a internet explodia com os vídeos de Maria Alice, Zé Felipe, impulsionado pela força das palavras da filha, pegou as chaves do carro e foi direto para a casa de Virgínia. Ele não avisou, não ligou, simplesmente foi. Quando chegou, já era tarde. A movimentação da casa estava reduzida e o clima era de silêncio pesado. Virgínia abriu a porta surpresa, sem entender o que ele fazia ali, mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, Maria Alice surgiu correndo pela sala. Ao ver o pai, ela gritou com alegria e se jogou nos braços dele, abraçando-o com tanta força que Zé Felipe precisou se ajoelhar para segurar o peso daquele abraço. Ele havia levado consigo um caderninho de desenhos, onde Maria Alice costumava rabiscar a família. Enquanto os dois se sentavam juntos no sofá, ele mostrou a ela um novo desenho que havia feito naquela tarde. Era a casa antiga, com todos eles juntos, com um sol enorme no céu. Maria Alice sorriu e disse: "Essa ainda é a nossa casa, né, papai?" Zé Felipe ficou sem palavras, apenas a abraçou de novo, sentindo um nó apertar em sua garganta. Virgínia, que observava a cena de longe, se permitiu chorar baixinho, como se fosse vencida pelas próprias emoções. Ela sabia que ali não era o momento de discutir, nem de questionar, era apenas o momento de sentir. Zé Felipe olhou para ela com sinceridade e disse: "A gente falhou como casal, mas se a gente falhar como pais, a Maria nunca vai perdoar a gente." A frase ficou ecoando no ar como uma promessa silenciosa. Naquela noite, Maria Alice dormiu em paz nos braços do pai. Virgínia postou nos stories um simples "obrigada por hoje, Zé", mas dentro dela sabia, aquela paz ainda era frágil. Mas me conta aqui nos comentários o que você achou dessa atitude do Zé Felipe em ir até a filha e de confrontar Virgínia sobre não poder errar como pais. Nos dias que se seguiram,
Zé Felipe e Virgínia começaram a se encontrar com mais frequência, mas não como um casal, e sim como parceiros na criação de Maria Alice. Eles combinaram de levar a filha juntos para a escola, de participar juntos das festinhas e de estar presentes em momentos importantes. A decisão era clara. Poderiam estar separados como marido e mulher, mas não como pai e mãe. A imprensa, no entanto, começou a notar essa reaproximação e a criar especulações. Muitos sites passaram a divulgar que os dois estariam ensaiando uma reconciliação, alimentando um burburinho que tomou conta das redes sociais. Os fãs começaram a torcer abertamente para que voltassem, mas os dois se mantiveram em silêncio, focados apenas no bem-estar da filha. Enquanto isso, Maria Alice parecia cada vez mais feliz. Os vídeos que ela postava, com a ajuda dos pais, mostravam uma menina cheia de vida, sorridente e espontânea. O que ninguém sabia é que, por trás daqueles encontros, Virgínia e Zé Felipe estavam também aprendendo a se comunicar de um jeito novo, mais maduro e mais respeitoso. Virgínia, que antes guardava mágoas, começou a enxergar o esforço genuíno de Zé Felipe em ser presente. E ele, por sua vez, reconheceu o quanto havia se distanciado emocionalmente antes da separação. Em conversas discretas, eles passaram a dividir inseguranças, dúvidas, principalmente, a saudade da família que construíram. A cada encontro, parecia que um muro invisível entre os dois ia se desfazendo, tijolo por tijolo, sem pressa e sem pressão. Não havia promessas, não havia planos de reconciliação formal, mas havia algo mais forte. A reconstrução de um vínculo essencial, não mais baseado em um romance idealizado, mas em um amor real, de pais que querem o melhor para sua filha. E isso, por si só, já era um começo. Com o tempo, a imprensa já não conseguia ignorar os sinais. Zé Felipe e Virgínia, apesar de oficialmente separados, estavam cada vez mais presentes um na vida do outro. A internet estava dividida. Alguns diziam que eles nunca haviam se separado de verdade, que tudo tinha sido uma jogada para despistar os holofotes. Outros acreditavam que eles estavam se reconectando por causa da filha, sem intenções amorosas. Mas no fundo, o que estava acontecendo era algo mais delicado e profundo. Zé Felipe e Virgínia estavam redescobrindo a amizade, a parceria, e percebendo que talvez o amor entre eles não tivesse terminado, mas sim se transformado. Maria Alice, sem perceber, foi o elo que os manteve juntos quando tudo parecia desmoronar. Ela foi o fio invisível que puxou os dois de volta, não para o mesmo lugar de antes, mas para um espaço mais sincero, onde podiam se olhar sem máscaras, sem obrigações de um casamento perfeito. A leveza com que passaram a conviver surpreendeu até eles mesmos. Já não havia cobranças nem mágoas veladas. Ao invés disso, havia conversas maduras, troca de olhares cúmplices e um cuidado natural que ia além da antiga relação de marido e mulher. Em uma dessas conversas tranquilas, Zé Felipe confidenciou a Virgínia que, apesar de tudo, nunca havia deixado de amá-la, mas agora ele entendia que o amor não precisava ser sufocante, que podia ser livre, leve e cheio de respeito. Virgínia, emocionada, respondeu com um sorriso tímido, como quem ainda guardava um certo medo. Era como se a história deles estivesse sendo escrita de novo, página por página, sem pressa, sem imposições, apenas guiada pelo coração. A reconexão entre Zé Felipe e Virgínia, apesar de silenciosa e discreta, começou a ganhar um contorno cada vez mais evidente. Os fãs, atentos a cada gesto e detalhe, perceberam que algo havia mudado de forma definitiva. Não se tratava apenas de convivência por causa da filha ou de um esforço social para manter as aparências. O que estava se desenhando era um novo capítulo, onde ambos já não tinham a necessidade de esconder o carinho e a amizade que crescia. Durante um passeio, os dois brincavam com os filhos na areia da praia, como se o tempo tivesse voltado e as feridas tivessem, finalmente, cicatrizado. Em uma entrevista exclusiva que surpreendeu a todos, Zé Felipe abriu o coração e falou pela primeira vez sobre a nova fase da relação. Ele explicou que a separação foi necessária para que ambos se encontrassem como indivíduos, para que pudessem amadurecer longe da pressão das redes sociais e dos julgamentos públicos. Disse que, ironicamente, foi o espaço que os aproximou de novo, de um jeito mais sincero e saudável. Virgínia, por sua vez, compartilhou que, durante todo esse tempo, nunca deixou de acreditar na família que haviam construído. Ela revelou que, mesmo quando tudo parecia perdido, sempre sentiu que havia algo maior os conectando. As palavras de ambos trouxeram um alívio para quem torcia pela felicidade do casal, mas, acima de tudo, mostraram que o verdadeiro milagre da história foi a coragem de se refazer, de recomeçar sem medo das cicatrizes. E, como sempre, foi Maria Alice quem continuou sendo o farol que iluminou o caminho. E assim,
Chegamos ao fim dessa história que nos mostra o poder transformador do amor, da esperança e da coragem de recomeçar. Maria Alice nos ensinou que, mesmo nos momentos mais difíceis, a família pode encontrar um caminho para se unir novamente, mesmo que de um jeito diferente do que imaginávamos. Se essa história tocou seu coração, se você acredita que o amor pode salvar até os dias mais nublados, deixe seu like para espalhar essa mensagem de esperança. E não se esqueça, aqui no canal, cada história é feita para emocionar e inspirar. Por isso, se inscreva e faça parte dessa família que cresce a cada vídeo. Compartilhe essa história com quem precisa de um pouco mais de amor hoje, porque juntos somos mais fortes e podemos transformar vidas. Obrigado por estar aqui, e até o próximo capítulo emocionante que temos para contar.